O objetivo desta lição é abençoar os irmãos e a compreender também quão importante é a sua oração, quão importante nós intercedermos, porque nós somos filhos de Deus e a nossa oração pode mudar tantas coisas na terra. Por isso que o inimigo sempre levanta uma oposição quando nós começamos a orar. Você já se deu conta? Quando você começa a orar, o diabo arranja tudo. É ou não é? É isto, é uma dor de cabeça, é não sei quanto. Porque ele sabe que é através da oração que nós temos vitória. Então diga ao seu irmão, através da oração nós temos vitória. Mas também é importante perceber e entender o poder da intercessão. Porque se nós não percebermos quão poderosa é a intercessão, não nos sentiremos atraídos a orar e a buscar mais a Deus. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você já se deu conta que muitas vezes começa a orar e já não tem mais palavras? Já lhe aconteceu? É exatamente por causa disso. Porque nós temos que aprender muitas coisas com Deus, mas também depender totalmente de Deus. Amém? Então, um dos grandes problemas da Igreja de Cristo hoje em dia é que não conhece o poder da intercessão e isto não lhe permite ser efetivo nas suas orações. É muito importante saber o poder que há na intercessão. Pois isso nos dá maior confiança antes de orarmos. Quando intercedemos, nossas orações não são simples palavras faladas ao ar, mas são a voz de Deus com o seu poder, estabelecendo sua vontade neste mundo. Amém? A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 5, 16: confessai as vossas ofensas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha, vamos ler todos juntos a oração feita por um justo. Pode muito em seus efeitos. Vamos dizer de novo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então diga, a oração feita por mim tem muito poder. Amém? Porquê é que a oração do crente tem tanto poder? Para responder a essa pergunta, vejamos primeiro o significado de justo, da palavra justo de acordo com a Bíblia. A palavra justo no grego é dikaios, que significa alguém que anda e caminha em conduta reta, alguém que vive num estado permanente de retidão. No idioma hebraico, a palavra é yashar, que significa reto, direito, correto diante dos olhos de Deus, normalmente honrado, um que tem as suas contas em dia com Deus. Deus é justo. Todos nós sabemos aqui que Ele é justo. Quantos sabem que Deus é justo? Amém? Ele é muito justo. Ele é justo. Que é o mesmo que dizer que há um perfeito acordo entre a sua natureza e os seus atos. Ou seja, Deus não é uma coisa de outra maneira. A sua natureza e os seus atos estão em perfeita harmonia. Essa é a norma também para todos os homens. Diga aí a seu irmão. Da mesma maneira que Deus está em harmonia com a sua justiça, com a sua natureza e os seus atos, assim também os homens devem estar em harmonia, devem estar de acordo. Amém? Quando entendemos isto, podemos chegar às seguintes conclusões. Justo é alguém que vive corretamente diante de Deus todo o tempo e mostra vivendo em justiça, em obras retas. Deus é justo em sua natureza. Deus é santo, puro, reto e íntegro. Vamos dizer todos juntos? Deus é justo em sua natureza. Temos que conhecer o nosso Deus, amém? Quem Ele é? Como é que Ele é? Então, como é que Ele é? Vamos todos dizer, Deus é justo em sua natureza. Deus é santo, puro, reto e íntegro. Ser justo consiste em ter o temor de Deus, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Então vamos dizer, ser justo consiste em ter o temor de Deus, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Ser justo consiste em levar uma vida reta, íntegra, em santidade diante de Deus e ser o mesmo tanto em público como em privado. Ou seja, nós temos que ser tão retos e tão santos aqui
em público, diante das pessoas, começamos como temos que ser em privado, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias. Estão cá, irmãos? Ser justo significa viver de acordo às normas e aos mandamentos bíblicos que Deus estabeleceu ou estabelece em sua palavra. Ser justo reflete duas coisas. Ser como Deus, amoroso, íntegro, santo, puro, paciente, misericordioso, cheio de paz, gozo, perdoador, entre outros. Isso é que significa ser justo. Algumas obras da justiça que podemos fazer estão enumeradas na palavra de Deus. Eu vou dizer algumas. Ajudar o órfão e a viúva e o estrangeiro. O irmão pode encontrar isso em Isaías 1,17. Perdoar aos que o ofendem. Bendizer aos que o maldizem. Levantar o caído do pecado. Os irmãos ainda estão comigo? Quantos estão comigo ainda esta noite? Animar ao desanimado. Sarar o enfermo. Consolar o que está triste. Socorrer ao aflito. E eu tenho apreciado que alguns dos nossos irmãos têm o dom de ajudar outros. Eles ajudam com tanto amor, com tanto carinho, que outros não podem fazê-lo porque não têm esse mesmo dom. E não têm mal nenhum. Exerça o dom que está em si. E você vai ser abençoado. Eu creio até que as pessoas que dão amor, que dão coisas, elas já são felizes só em fazê-lo. Quando elas estão a fazê-lo, já têm uma alegria interior tão grande que é quase a sua recompensa. Mas jamais recompensa, jamais. Então diga aí ao seu irmão, tu tens um potencial em tua vida. Descobre o dom que há em ti. Sabe? Diz que a glória dos reis é descobrir o negócio, não é isso? Deus faz as coisas, agora nós temos que descobrir as coisas. Diga aí, Senhor, a tua glória é descobrires o que Deus fez em ti, o propósito que há para a tua vida. Tu tens um potencial. Diga comigo, tu tens um potencial. Diga comigo, eu tenho um potencial. Eu tenho um destino, tenho um propósito. Não é o que o diabo me diz, é o que Deus diz. Diga comigo, o que Deus diz acerca de mim é muito glorioso. Diga, o que Deus diz acerca de mim é muito glorioso. O diabo conta-nos muitas coisas. Já se deu conta de quantas coisas ele diz a seu respeito que não são nada boas? E nós engolimos isso e acreditamos nisso e é tudo uma mentira. Então diga comigo, o diabo é um mentiroso. E ele vem para mentir-me. Mas eu tenho a verdade a morar em mim. E essa verdade me liberta de toda a mentira que ele traz à minha vida. Posso ouvir um amém? Então diga, eu tenho um potencial dentro de mim, que Deus pôs em mim. E esse potencial está a desenvolver-se. E eu estou a descobri-lo pelo poder do Espírito Santo que mora em mim. Sou uma pessoa muito importante. Eu não sou um qualquer. Eu sou um rei. Sou uma rainha. Posso ouvir um amém? Deus mora em mim. Diga comigo, o maior de todos habita em mim. Diga ao diabo, como é que podes dizer que eu sou fraca quando o forte habita em mim? Aleluia! Vou continuar. Vestir ao que está nu, dar de comida ao faminto, falar do evangelho ao perdido, abençoar os pobres. A palavra de Deus chama estas coisas obras da justiça. Apocalipse 19, 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque, vamos ler todos juntos, porque o linho fino são as justiças dos santos. Diga comigo, há uma vestidura, há um vestido que eu tenho vestido, que é a justiça de Deus. Diga, eu tenho um vestido em mim, resplandecente.
Diga-se, tu não o vês, mas os anjos veem, Deus vê e os demónios também. Por isso, diga, por isso, eu não posso crer no que o diabo diz acerca de mim. Diga, eu vou ouvir o que o Espírito Santo, o que o meu Pai Celestial diz acerca de mim. Posso ouvir um amém? As ações justas também refletem a imagem de Deus e vêm a ser o vestido espiritual de um cristão para apresentar-se diante dele. Cada vez que o Senhor nos olha, vê como está o nosso vestido de justiça. Quem habitará e morará no lugar santo, onde Deus habita? O que é justo e faz as obras da justiça. Você encontra isso no Salmo 15, de 1 a 5. Agora, de onde vem a justiça? Até está lá. Vamos lá ler todos. Senhor, quem habitará? Vamos assim dizer como é. Eu sei que o irmão tem ousadia. Diga aí comigo. Eu tenho uma voz maravilhosa. Quando eu solto a minha voz, há um poder que sai de mim. Sabia disso? E o diabo quer calar a minha voz. Diga, diabo, tu não vais calar-me. A minha voz vai soar bem alto. Vai atravessar o primeiro céu, o segundo céu e vai entrar lá na glória. Amém? Então vamos ler todos juntos. O Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O versículo seguinte. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é répro o répro é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Glória a Jesus. Amém? De onde é que vem a justiça? Se tratarmos de praticar a nossa própria justiça, vocês já um dia pensou que também tinha a sua própria justiça? Não. Já alguma vez pensou, mas isto não é justo? Você nunca não se recorda. Se eu não sei quando, isto é uma injustiça. E nós temos a nossa própria justiça. É verdade ou não é? Bem, mas nós não andamos na nossa justiça. Agora, já andamos nela. Os irmãos não andaram. Mas eu até andei. E pensava que era justa. E não era justa. Mas o Senhor é justo. E Ele nos ensina a justiça. Se tratarmos de praticar a nossa própria justiça, diga aí ao seu irmão, se tratarmos de praticar a nossa própria justiça, de acordo às nossas próprias normas, de nada nos servirá, porque a palavra de Deus chama a isso. Vocês querem mesmo saber? Querem saber? Querem mesmo que eu diga? Chama a isso imundícia. Silêncio absoluto. Também quando ouvi pela primeira vez e dito por Deus a mim direto, também fiquei sem palavras, mas houve uma mudança grande na minha vida nesse dia. Posso ouvir uma amém grande nesta noite? A justiça do crente foi concedida pelo Senhor Jesus diretamente. Diga aí ao seu irmão, a justiça do cristão, a tua justiça, foi-te concedida por uma pessoa muito justa. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Diga, eu recebi a justiça diretamente do Senhor Jesus. Como veio a justiça ao crente? Quando cremos por fé em Jesus. Em Romanos capítulo 5, 1, diz depois, vamos ler todos juntos, sendo depois justificados pela fé. Quem é que foi justificado? Você e eu. O que é que quer dizer a palavra justificar? Quer dizer que os nossos pecados, Deus nos justificou, nos tornou justos através de Cristo.
Ou seja, os nossos pecados já não existem. Aqueles que nós cometemos, que nos separavam de Deus. Fomos justificados. Diga comigo, sendo depois justificados pela fé, temos o quê? Vamos dizer bem alto. Temos paz com Deus. Temos paz? Temos paz? Quantos justos estão aqui nesta noite? Quantos podem dizer, Jesus é a minha justiça? Vamos lá dizer, Jesus é a minha justiça. Temos paz com Deus por nosso Senhor. Então nós temos paz com Jesus, fomos justificados através de Jesus. Também somos justificados quando é que recebemos essa justiça? Quando recebemos a justificação por sua graça. Diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não provém de vós, é dom de Deus. Então diga comigo, pela graça sou salvo. Quantos foram salvos pela graça aqui? Quantos foram salvos pelas suas obras? Levanta a mão. Sei que os irmãos agora confundi os irmãos. Quantos foram salvos pelas suas obras? Levantem a mão. Não, pois não. E quantos foram salvos pela graça de Jesus? Você pode levantar as duas. Aleluia. Então fomos salvos pela graça, por meio da fé. Somos justos porque Deus, por sua graça, seu favor imerecido, nos justificou, nos limpou e nos lavou e nos fez sua própria justiça. Por que é que precisamos saber isso para sermos intercessores? Muito simples. Se você não está justificado e dentro de si você não sente que é justo e você não se sente justificado, Satanás vai culpá-lo o tempo todo. Você abre a boca e ele vai dizer, não podes. Estás condenado. Tu és um pecador. Tu és assim. Tu ontem fizeste isto. Tu ontem fizeste aquilo. Se você não resolve esse problema na presença de Deus, clamando o sangue de Jesus, crendo no poder do sangue de Jesus, crendo que o sangue de Jesus justifica de todo o pecado, limpa-o, purifica-o, como se nunca tivessem existido, você não tem ousadia. Mas a Bíblia diz para nós entrarmos com ousadia na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Então levanta a sua mão e diga, Jesus, é pela graça dele que sou justa. Amém. Nos limpou, nos lavou e nos fez a sua própria justiça. Então diga assim, eu sou a justiça de Cristo. As obras da justiça que se fazem sem antes sermos justificados são como trapos de imundícia diante dos olhos de Deus. Vou dizer de novo. Toda a pessoa que pensa, eu fiz muitas obras, eu sou muito bom, mas se você fez tudo, mas Jesus nunca o justificou, essas obras não representam nada para Deus. Podem parecer muito aos homens, mas se não somos lavados, nem purificados, nem santificados pelo sangue de Cristo, essas obras não podem agradar a Deus. E Lucas 16, 9 a 14, apresentam-se duas pessoas, dois homens na presença de Deus. E um realmente vai exatamente buscar as obras que tem feito. E até as obras parecem justas. E são justas para o justo. Mas se não estás justificado por Cristo, nem isso lhe vale. E vamos ver o que é que aconteceu. Disse Jesus. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Vamos ler todos juntos. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Vamos lá todos agora. Estão cá todos nesta noite? Vamos lá. E disse também, uns confiavam em si. Eu sou tão justo. Crendo que eram justos e desprezavam quem? Vamos ler a seguinte. Dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Se você perceber quem é, o publicano era um cobrador de impostos. E um fariseu era um que pregava na sinagoga. Nem todos pregavam, mas pronto, sabiam das leis. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O que é que ele está a dizer? Eu não sou como os outros. Roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Diga aí ao seu irmão, nunca faças tal coisa. Estou cá. Nem como este publicano. Quem é que é este que chegou agora aqui?
Eu é que sou o justo, eu faço isto tudo. Vamos a seguir. O fariseu dizia, jejum 2 vezes por semana, veja só, ele está a dizer, a contar a Deus, como ele merece tudo. Dou o dízimo de tudo, quando possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecadora. Diga aí ao seu irmão, não são as nossas obras que nos justificam. As obras que nós fazemos são o fruto da nossa salvação. Porque a Bíblia diz, e o que é que a Bíblia diz? Pois, temos que saber, não é? Ora, aqui a pastora Ana Teresa sabe. Portanto, sendo assim, é melhor ela dizer. Não. Que Jesus preparou de antemão obras para que nós andássemos nelas. Deus preparou as obras para que andássemos nelas. Mas diz que não fomos salvos pelas obras. Mas Deus preparou obras para que andássemos nelas. Ou seja, nós temos que andar nas obras que Deus preparou. Não naquelas que nós preparamos. Não sei se estão cá. Naquelas que nós justificamos. Podemos fazer tudo. Mas se nós ficarmos tão inchados, você não sabe o que é isso, não é? Aqueles pavões, vocês conhecem os pavões aqui? Aqui não há pavões, pois não? Não. Quantos conhecem o pavão? Alguns irmãos não conhecem. O pavão é um animal muito bonito. É uma ave que ela tem um rabo faz um leque com muitas cores muito lindas. Quem é que conhece o pavão? Então, quando as pessoas começam quando eu era miúda, ia ao jardim, porque havia lá um jardim lá em Vila Franca, tinha pavões. E pronto, as crianças já deviam ter esse costume, que os animais já conheciam aquela forma de... Começámos assim, vaidoso, vaidoso. Quando ele começava a armar-se todo e ficava lindo, lindo. Sim, nós também às vezes, não é vocês, meu irmão, às vezes há pessoas que, pronto, não entendem bem e também começam, vaidoso, vaidoso. E aquilo começa, eu sou tão poderoso, aleluia. Diga aí ao seu irmão, poderoso é o que mora em ti. E ainda te tornas mais poderoso quando começas a amar o teu irmão. Diga assim, aquele que se exalta a si mesmo será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Já se foi embora dali a palavra, mas diz que o publicano saiu justificado. Porquê é que ele se justificava? Porque ele olhou para a condição dele. Ele achou que não era digno de estar na presença de Deus. Mas o outro enumerou as obras que fazia e achava que através daquelas obras tinha o direito de ser justificado por Deus. Mas eu quero dizer algo nesta noite, peço desculpa, que nenhum de nós merecia coisa nenhuma. A única coisa que merecíamos era a morte eterna. Estávamos perdidos nos delitos e pecados. Era o que nós merecíamos. Era o outro lado. A Bíblia diz que nós merecíamos. Você sabe o que é que merecíamos? Quem é que sabe? Muitos não sabem. O que é que nós merecíamos? As pessoas não querem falar do inferno. Pastora, não falo do inferno porque nós ficamos perturbados interiormente. Mas Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Diz que lá nesse lugar há. Ele disse, olha, não temam os homens, nem temam aqueles que podem matar o corpo. Temam antes aquele que pode matar o corpo e lançar para o inferno, corpo, mãos e tudo. É esses que vocês têm que temer. Temam a Deus. Então diga assim, glória a Jesus. Estou justificado dos meus pecados, das minhas faltas, porque Jesus me justificou. Diga comigo, para estar na presença de Deus, não devo levar a Ele o que faço. Sabia disso? Oh Deus, cura-me porque eu sirvo muito a Deus na igreja. Deus já sabe que você serve, irmão. Estão cá, irmãos? Estou a ver que os irmãos não estão cá hoje comigo. Quem é que está comigo esta noite? E eu não estou a dizer que você não sirva. Eu sou a primeira pessoa que digo ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Servir ao Senhor é a coisa mais linda que pode existir para um cristão. Aliás, se ele nem serve, quase vai morrendo. Mas servir nos ativa. Amém? Mas não são as nossas justiças que nós devemos ir a Deus. É a justiça de Cristo. É lembrar-nos de quem nós éramos. É lembrarmos que ainda temos fraquezas. E que Ele é tão bondoso para conosco que nos enche do seu amor, da sua graça e do seu poder. Amém?
Há muitas pessoas que são justas em posição, porém não caminham em justiça. Vamos lá, estou quase a terminar, falta um bocadinho. Como se caminha em justiça? Quantos querem saber? Não muitos. Pronto, mas por aqueles que querem, glória a Deus. Os outros têm que ter paciência. Vá lá, quantos querem caminhar em justiça? Você pode dizer, já caminho, está bem, mas como se caminha em justiça? Caminha-se em justiça pela graça de Deus. Porque não basta só saber que faço isto errado, mas como é que eu faço agora? Então diga comigo, como se caminha em justiça? Como se caminha em justiça? Por meio da graça de Deus. Esta graça nos dá o poder e a habilidade para viver uma vida reta, justa, limpa e santa. Diga assim comigo, é a graça de Deus em minha vida que me dá a habilidade para viver uma vida reta, justa, limpa e santa. Quem é que nos dá a graça então? Quem nos dá a graça? Se dependermos da sua graça, podemos viver num estado permanente de retidão e temor de Deus. Diga comigo, chegar a odiar o mal, vamos lá dizer, se dependermos da sua graça, podemos viver num estado permanente de retidão e temor de Deus. Chegar a odiar o mal o tempo todo e amar o que Deus ama o tempo todo. Fala, quantos querem amar o que Deus ama o tempo todo? E odiar o que Jesus odeia o tempo todo? Isso depende de quê? Da sua habilidade? Da minha habilidade? Não, da graça de Deus. Depender da graça de Deus nos ajudará a ser a imagem de Deus aqui na terra. A graça de Deus nos dá a habilidade para atuar em justiça e produz em nós fome e sede de viver corretamente. Diga comigo, quando nós caminhamos na graça, produz em nós fome e sede. Sede de Deus, sede da sua presença. E podemos ver isso em Mateus 5, 6, que Jesus disse, vamos lá ler a todos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quem quer ser farto da justiça de Deus? Cheio. Então diga, graça me traz favor. A graça de Deus opera em minha vida e me dá a habilidade para atuar em justiça e produz em mim fome e sede. Quantos têm fome e sede de justiça de Deus? Pense, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Também diz, bem-aventurados os que choram, porque hão de rir. Não sei se estão cá nesta noite. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados quando vos perseguirem por causa do meu nome, porque será grande o vosso galardão no céu. Posso ouvir um amém? Isso é o que Jesus ensinou. Cada crente foi justificado pela fé em Jesus e a graça de Deus nos dá o poder e a habilidade para viver corretamente. Agora ligamos isto com a oração da intercessão. Vamos ligar as duas coisas. A justiça nos aproxima de Deus, por isso Jesus morreu para justificar-nos diante do Pai. Vejamos o que a Bíblia diz acerca dos justos. Quantos justos estão aqui nesta sala? Vá lá, com mais confiança. Não na sua justiça, mas na justiça de Cristo. Então vamos lá. A comunhão íntima é com os justos. Em outras palavras, os amigos de Deus são justos. Quantos amigos de Deus estão aqui? Vou dizê-lo de novo. A comunhão íntima é com o justo. Por outras palavras, os amigos de Deus são justos. Porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Diga aí, há muitos segredos que Deus te quer mostrar. Queres conhecê-los? Caminhar com os justos. Diga, Deus caminha com os justos. Diz a palavra de Deus que Deus achou graça a Noé, porque era justo. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava. Diga aí ao seu irmão, tu andas com Deus?
Vá lá. Andas com Deus, irmão. És amigo de Deus. Tu és justo. És reto. Caminhas com Deus. Quantos caminham com Deus aqui? Vá lá, quantos têm ousadia para dizer: eu caminho com Deus. Deus é meu amigo. Porque eu sou justo. Aleluia. Deus vive com os justos. A morada permanente de Deus é o coração dos justos. Então eu digo: eu sou justo. E Deus vive em mim. Vá lá. Quantos acreditam que Deus vive em si? Olhe para dentro de si e veja se Ele está lá. Ele mora em si, meu irmão. Aleluia! É só chamá-lo, ele habita em seu coração. Diga: eu sou justo. Deus habita em mim. Vá lá, quantos justos estão aqui? Deus habita em mim. Deus é amigo dos justos. Os amigos do justo. Deus é amigo dos justos. Os justos são amigos de Deus. Amém. Deus ouve o justo e o liberta. Muitas são as aflições mas o Senhor... Diga isso, irmão. Muitas são as aflições do justo. Diga-lhe, muitas são as aflições do justo. Mais forte. Muitas são as aflições do justo. O diabo traz aflições. Ele quer derrotar-te. Mas o Senhor nos livra de tudo, de todas. Diga aí ao seu irmão: levanta-te, meu irmão. Não fiques assim. Não deixes que ele atormente o teu coração, a tua mente, a lembrar-te dos teus pecados. Diga: Jesus, remove todo o lixo, toda a impureza que houver em mim agora mesmo, Senhor. Eu não quero essa impureza. Lava-me, purifica-me, tira toda a culpa. Eu vou erguer as minhas mãos para ti e louvar o teu santo nome. Diga: Jesus, eu vou louvar o teu nome. Ser justo, se viver justamente e corretamente nesta terra, e se viver uma vida reta e caminhar no temor de Deus todo o tempo, a garantia é que Deus ouvirá quando você orar. Pois Ele ouve aos que o temem. Um exemplo disso é Jesus, e depois pode ver em Hebreus 5:7, só para não estar a perder tempo. Deus pode perdoar uma cidade inteira só por causa de um justo que se encontra nela. Vá lá, quantos justos se encontram aqui em Aveiro? Esta cidade está livre. Quantos justos há lá na sua terra? Você é o justo que está ali na sua terra? Você é o justo. Deus vai livrar a sua família e a sua casa por causa da sua justiça. Podemos encontrar isso em Gênesis capítulo 18, versículo 32 diz: disse mais, ora não se ir o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Sabe quem é que era esta pessoa que estava a falar? Era Abraão. Se porventura se achar ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Diga aí comigo. Deus disse a Abraão. Você sabe porque é que Abraão estava a interceder? Porque Deus conta os seus segredos aos seus filhos. Quantos filhos de Deus estão aqui? Deus não vai fazer nada em relação à sua vida sem lhe contar, se você for amigo dele. Nada, ele vai contar-lhe, vai dizer coisas. E até vai contar coisas. E disse Deus: mas vou eu destruir Sodoma e Gomorra sem dizer a Abraão, meu amigo? Não, primeiro vou falar com ele. E disse Deus: vou destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado dele já subiu até mim. E começou: Abraão, se estiverem lá 100 justos, tu não destróis a cidade. Isto chama-se Inter. Diga comigo, Inter. E Deus disse: bem, se estiverem lá 100 justos, eu não destruo a cidade. Já se percebe que não estavam lá 100. Então ele disse: se estiverem lá 50, então não destróis a cidade. Se lá estiverem 50, eu não destruo a cidade. Abraão começou a diminuir. E se vem lá 10? Não destruiu a cidade. Mas estava lá um, que era Ló. E Deus destruiu a cidade. Mas foi lá tirar Ló. Então cá, irmãos,
Diga assim, Deus destruiu a cidade. Mas a Ló e a sua família, Deus enviou 2 anjos para tirá-los de lá. E disse à família, apressai-vos depressa. Porque eles queriam destruir, queriam fazer aquilo que Deus tinha os mandado fazer e eles tinham que sair de lá. Então diga comigo, se Deus pode perdoar uma cidade, diga assim comigo, vê quão poderosa é a tua intercessão. Você ainda não está a atingir o ponto. Quantos justos são aqui nesta sala, nesta noite? É que mesmo que Deus quisesse trazer uma destruição a esta cidade, por causa da sua oração e intercessão, não a trará. Exatamente, é o mesmo com a sua família. Estão cá nesta noite? Através deste, podemos ver que Deus procura homens e mulheres que sejam intercessores, que caminhem diariamente com Ele, que vivam... ou seja, se você é justo, se você ora, se você intercede, como Abraão intercedeu, no caso de Abraão, ele pediu a Deus que não destruísse Sodoma e Gomorra, ainda que nem sequer havia lá 10 justos. Deus se deterá de julgar a sua família não convertida. Você não sabe que está cá esta noite. Por causa de que você é justo. Por causa de que você é justo, Deus não permitirá, ou melhor, Deus vai deter o seu julgamento em relação à sua família. Vocês não estão contentes. Pastora, mas quando a convite, é até o último dia, nem que seja o último suspiro, ele não sairá desta terra sem ser salvo, sem ser liberto. Não vai. Deus não vai julgá-lo. Vai deter-se. Quando Deus vai para julgar, você está na brecha. E diz a Bíblia que a oração do justo pode muito. Você vai a orar, Deus diz, eu vou julgá-lo. Chegou, já não aguento mais. O pecado dele chegou até as minhas narinas. Mas você dobra o joelho e diz, Pai, em nome de Jesus, te ponho diante de ti na brecha para orar por este meu familiar, pela condição dele, por esta cidade, por esta nação, por este povo. Pai, tem misericórdia. Deus detém. Quantos intercessores estão aqui nesta noite? Estão a ponto de fazer isto? Quantos estão aqui nesta noite que dizem, Pai, eu sou essa pessoa que me vou pôr na brecha? Muitas vezes é mais fácil colocar-nos para julgar. Mas eu digo que é mais glorioso você colocar-se para orar, interceder e colocar-se na brecha. Vá lá quantos intercessores estão aqui. Quantos intercessores estão aqui nesta noite? Por que é que a nossa intercessão tem tanto poder? No meio de fazer orações pelos enfermos e pelos que estão aflitos, como disse Tiago menciona o facto de cometer pecado. Agora escute o que eu vou dizer. É evidente, o pecado estorva nossas orações e lhe tira poder. Diga aí ao seu irmão, o pecado estorva nossas orações e lhe tira poder. Assim podemos entender porque há tantos crentes frustrados, cujas orações não são respondidas. Clamam, choram, gemem, mas não, os seus são de bronze para eles, porque estão em pecado. Não confunda a oração que ainda não foi respondida, porque você está orando e orando. É quando a pessoa ora e sente que lá não está nada, que os céus estão de bronze. Quando isso suceder, analise o seu coração, analise a sua vida, veja o que se passa consigo. Posso ouvir um amém? Lembre-se que para mover montanhas, sarar o enfermo, romper toda a fortaleza do inimigo, destruir toda a obra do diabo, salvar nossa família, temos de confessar nossas faltas. Diga comigo, temos de confessar nossas faltas. Há aqui alguém que comete faltas nesta noite? Só aqui estas irmãs, os outros? Oh, glória! Então, quando você não tem faltas nesta noite, vou chamá-lo para interceder aqui e romper as muralhas nesta noite, romper tudo. Vá lá! Quantos aqui dizem, é verdade que ainda, muitas vezes, eu tenho uns deslizes, passos em falso, tropeços, ofensas e pecados. As orações feitas com faltas e pecados não têm nenhum poder. Isto é a parte negativa. Vamos dizer bem alto, as orações feitas com faltas, pecados,
não têm nenhum poder. Agora, você quer que as suas orações tenham poder, não quer, irmão? Por isso, quando vamos a Deus, devemos sempre fazer um exame a nós próprios, mas de todo o coração. Isto não quer dizer que vivemos uma vida de condenados, mas também não podemos viver uma vida dupla. Ok, faço o que me apetece e depois vou a Deus para que Deus ouça a minha oração. Claro que Deus é justo e santo, não pode ouvi-la. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. E o único que pode derrubar essa separação é o sangue de Jesus e o poder de Cristo. Então temos que nos arrepender, amém? As orações dos justos, diga comigo, é necessário, portanto, confessar os pecados. E diga aí assim, bem alto. E não só, se quando estiveres a orar, Deus te disser, pede perdão, confessa a tua culpa ao teu irmão ou alguém, deves fazê-lo. Sim, eu sei que isso dói muito por causa do ego, mas é libertadora. Mas agora também não se ponha a condenar. Não sei se me estão cá nesta noite a ouvir. Os irmãos já estão todos condenados. Diga comigo, glória a Jesus. Mas é verdade que se houver faltas em mim, tenho que confessá-las a Deus. E não só confessá-las, tenho que me arrepender de todo o coração. Estão cá, irmãos? Diga, arrependimento traz refrigério, traz restauração, traz a glória de Deus, traz o poder do Espírito Santo à nossa vida. Diga aí, Senhor, quando nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos passos em falso, sentimos tristeza. Mas essa tristeza se converte em alegria. Posso ouvir um amém? Diz que a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, produz justiça. Quantos estão cá nesta noite? As orações do justo sobem ao céu. Agora é o final desta lição. E Deus as guarda em vasos pelo seu grande poder disponível que Ele tem. Ou melhor, que essas orações têm. Quando Deus quer usar esse poder, a mistura com o incenso. O incenso acima do louvor e adoração. Diga aí, Senhor, por isso, quando vais à casa de oração, adoras, louvas, cantas, bendizes, ouves a palavra, decretas a palavra, oras, está tudo subindo ao céu. Quando Deus quer usar esse poder, mistura com incenso, com o seu incenso, com o seu louvor. O fumo dessa mistura sobe à presença de Deus. Um anjo toma um incensário e enche do fogo do altar e a deita por terra. Deus diz, eu envio esse poder que está acumulado nestes vasos misturados com o fogo do meu altar. Veja, está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Você tem que vibrar com a palavra de Deus, com coisas poderosas que Deus diz. Vocês estão cá nesta noite? Quão poderosa, quão importante é a palavra de Deus para a sua vida? Abana o seu irmão, quão importante é a palavra de Deus para a tua vida? Pois foi ela que criou os mundos. Foi ela que te criou. É a palavra de Deus. É poderosa para transformar a tua vida. A palavra de Deus, quando entra em tua vida, em teu coração, muda tudo. Vamos lá ler todos juntos. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles todos harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são o quê? Vamos lá todos, que são as? É uma oração ou orações? Então as suas orações estão a ser acumuladas no céu. Vamos lá ler todos, que são as orações dos santos. Agora vamos ver Apocalipse 8. Eles sabem. E diz assim, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Eu gosto muito disto. Tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso. Diga aí, muito incenso. É preciso muito louvor. Mistura a tua oração com louvor, com adoração, com falar em línguas. Aleluia!
para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, no versículo seguinte. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde as mãos do anjo diante de Deus. Versículo seguinte. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar. Diga aí ao seu irmão, quando a minha taça está cheia, abana ao seu irmão e diga, quando a tua taça está cheia de incenso, de louvor, Deus vai fazer uma coisa, vai tirar fogo do altar e vai misturar com essas orações e com esse louvor. E lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Quando Deus faz isso, há um impacto na sua vida. Algo vai suceder. As obras do diabo são destruídas, enfermos são curados, os mortos ressuscitam. Oh, glória ao Senhor! Quando a tua copa se enche, quando o teu copo se enche, Deus envia fogo do altar, que é o poder do Espírito Santo para destruir as obras da maldade. Ele vem para sarar a tua enfermidade, para salvar a tua família, para mudar os teus filhos, o teu cônjuge, para expulsar os demónios da tua casa, para abrir essa porta que estava fechada. Esse poder vem para destruir as obras do diabo.